E aí, voltamos a esse podcast? Bom, meu nome é Leonardo Almeida, seja muito bem-vindo ao meu podcast, que por enquanto tem meu nome. E hoje a gente está com um formato novo, que é tentar fazer isso em vídeo. Então, se você está no YouTube, seja bem-vindo. Se você está no Spotify, muito bem-vindo, além daquilo que a gente está acostumado, né? Porque você já é parceiro desse canal aqui no Spotify. Já faz muito tempo que nós gravamos podcasts aqui. Diferentemente dos outros, vocês sabem que o tio de vocês aqui, quem é antigo no canal sabe por que eu falo tio, mas vocês sabem que o tio Nai aqui grava assim, ó, organicamente, e desse jeito que tá aqui vai. É como se realmente eu estivesse conversando com você, que eu tô, né? E o desafio, o grande desafio que a gente sempre tem é conseguir produzir esse conteúdo da melhor maneira possível, mas mais do que isso, conseguir que ele seja orgânico, porque se for para eu fazer igual outros fazem, que é pegar uma mensagem que eu preguei no YouTube e soltar no Spotify, chamar este podcast, para mim aí eu não tô sendo um criador de conteúdo como eu necessariamente gosto de ser. E esse é um grande desafio, ter que aparecer aqui sempre, ter que estar aqui sempre, e ter que gravar um conteúdo novo, em um formato novo. E aí, percebendo algumas pessoas que eu acompanho, hoje em dia eu vejo elas mais robóticas e reféns do algoritmo do que propriamente naturais para a vida e para o que o algoritmo é. Então, por esse motivo, vocês não me viram tanto aqui em tanto desse tempo. E aí tem um outro porém também, que é muito sério. Calma, que nós já vamos falar do tema aqui, eu preciso conversar isso com você. E isso tem a ver com o tema. Eu sempre espero e esperava dos outros que, mano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e papapá, isso e aquilo. E no final das contas, cara, se você não fizer, ninguém vai catalisar pra você, ninguém vai fazer, ninguém vai ser... Esquece, tá bom? Nós vamos começar uma série aqui que eu ainda não sei o nome dela. Mas é muito legal que você se inscreva na plataforma que você está. E hoje eu queria falar com vocês sobre estabelecer limites. Eu lembro uma vez que eu tava com um amigo, e ele tava conversando com uma pessoa, e essa pessoa fazia algumas coisas com ele, meio que ele deixava passar quieto e tudo mais. Eu falei, cara, você precisa começar a estabelecer limites. Ele falou, como assim? E eu comecei a falar tudo isso que eu vou falar aqui com vocês. E aí depois de um bom tempo, aquilo que eu tinha falado pra ele acabou acontecendo, que ele não estabeleceu limites. Durante muito tempo da minha vida, e até pouco tempo atrás, e eu acho que isso talvez será sempre um fantasma da minha alma e das minhas emoções, mas durante muito tempo da minha vida, eu precisei lutar com a ideia de que outras pessoas tinham mais poder de voz sobre a minha vida e sobre o meu propósito do que eu. Isso aqui é só quem tá no YouTube que tem esse acesso aqui do que vocês estão vendo, tá? Então, essas pessoas elas começaram de alguma maneira a definir a minha vida. E esse tipo de personalidade se repetia na minha vida. Até que uma vez eu conversei com um pastor que me conhece há um bom tempo e eu falei, cara, parece que esse personagem se repete, que é um personagem que vem como um pai e que quer definir o que eu tenho e como que eu devo ser e tantas outras coisas. E aí, esse pastor falou assim pra mim,
provavelmente é mais do que apenas uma associação paterna que não é curada. Isso aí a gente vai sempre lidar com isso, né? O nosso vazio existencial da paternidade é uma das brechas que Deus utiliza para nos encontrar. Imagina se tudo na nossa vida fosse certo, se todas as coisas fossem corretas, se tá desde quando a gente nasceu, nós não encontraríamos de alguma maneira Deus. Ou ele nos encontraria, que seja. E eu comecei a perceber que de alguma maneira eu deixava de estabelecer limites com as pessoas porque eu não queria ser o Elionai que eu sou. E o Elionai que eu sou eu sou um cara que tem uma personalidade, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um menino muito quebrantado. Então, se você conhece o Espírito Santo, você não tem uma personalidade forte, você tem identidade. E se você tem identidade, vai ser difícil alguns relacionamentos, porque você precisa estabelecer a sua identidade. E essas pessoas, elas não conseguem lidar muito bem com quem tem identidade. E aí, querendo ou não, se toda a nossa vida é emoção, você começa a responder as coisas com emoção. E aí você toma ações, atitudes que necessariamente você não tomaria. A exemplo, aconteceu uma situação na minha casa, meses atrás, lá no interior de São Paulo, e eu precisava muito ter mais tempo para ir lá, para ficar semanas e tudo mais, e eu precisei sair do meu emprego. E aí, o meu patrão, enfim, não vou falar sobre ele aqui, nem nada desse tipo, mas na percepção dele, eu não deveria ter saído como eu saí, porque eu saí e tudo mais, eu deveria esperar ele fazer as coisas que ele achava. E tá tudo bem, ele tá certo também. Mas isso não quer dizer que eu não esteja certo também. Ponto. E aí, o nosso desafio é ter uma ideia muito centrada de que estabelecer limites é meio que proteger o que é sagrado para você. Ou seja, nem tudo que pode ser acessado por todos vai ser evidenciado na sua vida como um potencial. E aí a gente começa a entender essas relações de rejeição que eu sempre falo. Por exemplo, esse tipo de vídeo aqui, eu amo falar sobre isso. Porque isso aqui é o meu testemunho. Eu não tenho testemunho que eu saí da igreja. Eu tenho um testemunho que durante toda a minha vida eu fui rejeitado sem perceber que eu tinha criado uma raiz de rejeição. Em algum momento da minha vida que eu não sei, e a partir daquilo, tudo que acontecia comigo, essa raiz, ela ativava e dava a impressão que eu estava sendo rejeitado. Com coisas normais. Com situações normais. E faz parte, talvez você tenha algumas dessas situações. Então, eu começo a entender que limites não são muros de rejeição. São cercas de proteção. Você pode repetir isso de fato? Limites não são muros de rejeição, são cercas de proteção. Então, quando você diz não, você necessariamente está preservando o que é precioso para você, que é esse ambiente sagrado. Está preservando a sua paz, sua energia, sua fé. Então, entenda que isso aqui não é uma fraqueza. É uma sabedoria de conseguir estabelecer limites nas relações que foram criadas e estão sendo criadas. Eu vou dar um outro exemplo pessoal meu. Eu conversava muito com um rapaz, tentando discipular ele, e ele falava assim, não, eu quero ser seu discípulo, eu tô aqui com você e tudo mais. E aí aconteceu uma situação que a gente, não só eu, mas como outras pessoas esperavam muito dele, e ele não conseguiu exercer nem metade daquilo que a gente esperava dele.
E nós precisamos lidar com a nossa expectativa naquele momento. Mas o problema é que, infelizmente, a arrogância dele foi tão grande naquele momento, e até hoje acaba sendo, que ele nunca conseguiu ajustar e alinhar partindo do ponto de vista de que, cara, desculpa, eu errei mesmo, e é isso aí. Todas as vezes que nós falávamos com ele num contexto de liderança, o que ele pontuava era que era assim mesmo, porque ele tinha pouca idade, que Deus estava aperfeiçoando ele. E isso não é humildade. Humildade é você pedir desculpa. Deus fala assim, não, eu errei mesmo, desculpa. Por mais que você coloque Deus na situação, você está terceirizando isso. Você entende isso? Não, porque Deus, não sei o quê. Você está terceirizando. Só assume o erro, só assume o problema e é assim mesmo. Quem é homem de verdade entende que eu também erro. Vamos seguir. E é engraçado porque quando é pra eu perder a amizade, eu perco mesmo. Sempre, sempre foi assim. Ah, mas conflitos não fazem com que eu perca o carinho nem a amizade com as pessoas. Porque eu gosto muito. Tem gente que de fato entra na minha vida que eu amo. Então, briguei, discuti, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente vai se resolver. Eu não sou fácil, você não é fácil. E quem é muito fácil de lidar, num sentido de não ter atritos, é porque não estabelece limites. E aí eu mandei mensagem pra esse rapaz, falei, cara, um dia que você for em tal lugar, me avisa, não sei o quê, eu sempre mando alguma coisinha. Aí ele fala assim, domingo você vai estar na sua casa, eu quero ir aí. E aí foi o meu ponto de estabelecer um limite. Porque quem não define limites vai sempre viver à mercê das expectativas alheias. Então eu falei assim pra ele, mano, infelizmente isso é algo que eu tô tentando lidar dentro do meu emocional, mas eu não consigo associar gente que vai embora, gente que volta, porque o meu tempo é precioso. Então necessariamente você está me desgastando em algo e para algo que no final você vem, eu te discipulo, dá 2 semanas e já tá aqui fora. Ele falou, não, beleza, tudo mais, sei o quê. E aconteceu exatamente isso. Ele sumiu de novo. E aí esses tempos, aí ele apareceu com outro cara que ele acha que o cara vai despolar ele e por aí vai. Mas entende que quando você não sabe até onde os outros podem ir, eles acabam indo longe demais? E entenda isso pra você que gente sem limite vive se explicando, se anulando e se culpando. E quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você se desconecta de quem realmente você é. Ou seja, se eu não estabeleço limites nas minhas relações, no comportamento que eu quero, que eu aceito, e também se eu não estabeleço limites de quem eu sou, eu perco a minha identidade. Então, eu sempre fui muito espontâneo, sempre, sempre fui. Esse sou eu. E em alguns ambientes eu não sou tão espontâneo assim, é lógico. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava na casa de um amigo e tinha uma pessoa muito especial pra nós. Esse cara virou na frente de todo mundo e falou assim pra mim, Elionai, Deus está na sua espontaneidade. E Deus está na sua alegria. Pronto. E se eu não presto atenção, se eu não me lembro dessas palavras, sempre tem alguém tentando me ajustar e me padronizar naquilo que ele estabeleceu pra ele, na expectativa dele. E é aí um grande desafio da nossa vida. Eu não consigo suprir as expectativas alheias que os outros colocaram sobre mim. E não tem problema sobre isso. Não existe problema nenhum. Caso você não consiga suprir as expectativas que os outros colocaram sobre você.
Não, mas eu esperava mais de você então, mas o que Deus esperava de mim? O que Deus aguardava de mim? O que Deus esperava que de fato fosse acontecer? Então, todas as vezes que eu digo não, não é um ato de amor para o outro, mas é por mim. Se eu estou dizendo que não, você não pode vir na minha casa, eu estou me amando. Entenda que amor sem limite vira abuso disfarçado. Então, você não foi chamado para se esgotar, para manter ninguém. E aqui entra uma situação muito séria. Por inúmeras vezes, para nos mantermos em relacionamentos, em mesas, em situações, em circunstâncias, nós estamos suprimindo quem nós somos e asfixiando toda a nossa essência. Porque nós queremos que as pessoas nos aprovem, nós queremos que as pessoas nos coloquem e não nos abandonem. E aí vocês lembram daquela raiz de rejeição que eu disse? Esse é um desafio. Porque quando você tem algo muito enraizado, você anula de ser quem Deus chamou para se padronizar naquilo que Deus chamou o outro para ser. Então, por inúmeras vezes, Deus chamou o outro para ser aquilo que ele está sendo, e ele sente que padronizar você naquilo vai te levar também para um ambiente ou para uma colocação, e às vezes não. Então, todas as vezes que eu coloco limite, eu estou escolhendo amar com equilíbrio, não com exaustão. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não acho legal, isso aqui eu não acho de forma alguma saudável. Eu vou te dar um outro exemplo. Por isso que eu falo assim, eu prego e as coisas elas acontecem às vezes muito rápido. E quando eu prego, eu falo muito sobre emoções. Eu sempre falei sobre emoções. A grande diferença é que eu preciso associar que tudo na minha vida é uma reação das emoções que eu tenho. E aí o grande desafio que eu preciso começar a ter limites com as pessoas. Então, eu estava conhecendo uma pessoa que eu particularmente gosto muito. Só que essa pessoa, ela, desde quando a conheci até hoje, igual eu falei com vocês, converso normal, tudo certo. Mas ela tem umas brincadeiras muito desagradáveis. E aí tem uma situação que ela é muito séria. Se você não escolher muito bem com quem você vai passar o resto da sua vida, talvez você nem tenha mais vida para passar. E a mulher, ela sempre vai ter o poder de alavancar um homem ou de destruir o homem. E essas brincadeiras que ela fazia, ou que ela ainda faz, levavam para um sentido de uma agressividade muito sutil, muito passiva, muito desapropriada, deselegante, desnecessária. E aí não tem muito o que se fazer, né? Você escolhe lidar com esse tipo de pessoa, você escolhe estabelecer limites. E infelizmente, quando nós amamos alguém, nós precisamos lembrar que nós nos amamos primeiro e depois nós amamos esse alguém. E aí nós precisamos começar a estabelecer esses limites. Então, se você gosta de mim, ou se você me ama, você precisa respeitar o que eu estou te falando e ponderar na sua cabeça por que eu estou te falando isso. E aí um dos grandes efeitos que eu sempre tive era que eu ouvia alguém falando, e ouvindo esse alguém falando, aquilo que estava magoando, machucando e por aí vai, ao invés de ponderar e, cara, vou tentar entender melhor isso e depois eu falo com você e coisa do tipo,
Eu já saía respondendo. Mas, por inúmeras vezes as minhas respostas é que eu tava querendo entender o sentimento daquela pessoa. E pra pessoa eu tava invalidando o que ela tava sentindo. Para outros, nossa, a quantidade de vezes que eu fui chamado de rebelde por líderes, por professores, não ser rebelde. Só que a minha função cognitiva, ela é diferente dos outros. Eu só tava querendo entender. Não é que eu era, você é questionador. Não, você é rebelde. Não. Eu só quero entender para que eu melhore. Mas isso é assunto para outro podcast. Todas as vezes que eu tenho esse equilíbrio de falar com alguém, e se alguém me ouvir, é de fato, uma menção de amor relacionada a isso. Então, limites saudáveis revelam maturidade não só espiritual, mas também emocional. Todas as vezes que uma pessoa madura sabe o que pode e não pode oferecer, quando ela sabe a hora de servir, mas também ela sabe quando é a hora de descansar, então eu defino a minha identidade e estabeleço fronteiras com paz e não com culpa. E quando eu digo de estabelecer fronteiras com paz e não com culpa, o que nós estamos pontuando é que eu não preciso virar seu inimigo e ter uma inimizade contigo para definir com você o que eu não gosto. Tinha um amigo nosso no grupo que ele tinha um comentário muito deselegante, muito desnecessário. Todas as vezes que existia um atrito no grupo dos amigos, ele falava assim para todos do grupo. Não, a gente mal se conhece, pô. E aí, a gente tá tendo esses atritos, tá tendo essas discussões e tudo mais. Mas o que esse amigo não entendia, e hoje talvez entenda, ou talvez não, mas como eu disse pra vocês, eu tento ser muito tranquilo, então na maioria das vezes eu não dou minhas opiniões. E eu acho que quem dá opinião em tudo é insuportável, chato, quem sabe de tudo já é, nossa, insuportável. Você tá conversando com a pessoa, tá na mesa e todo assunto ela sabe, todo assunto ela entra, ela nunca consegue falar assim, nossa, mas eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir como, sei lá, que vocês conheceram Jesus, enfim. Insuportáveis. E aí, esse amigo soltava isso. Assim, eu tenho um amigo de tantos anos, e assim, cara, a nossa amizade ela é recente, não sei o quê. Isso não é estabelecer uma fronteira com paz. Porque dentro das coisas que eu falo, eu preciso ter maturidade espiritual e emocional para falá-las. Então, necessariamente quando ele falava isso, a única coisa que a gente percebia, não só eu, mas os meninos do grupo que nós falávamos no PV, era o seguinte, cara, emocionalmente a gente percebe que ele não tá bem. Porque desde quando a amizade está relacionada a anos, nós passamos algumas coisas com ele, com esse amigo específico, que outros amigos talvez não passaram, no limite que nós entramos no problema dele. E ele também inúmeras vezes entrou no nosso problema. Mas observe que sem maturidade espiritual e emocional, eu começo a estabelecer limites de forma equivocada. E aí um outro desafio. Porque no final das contas, no final de tudo isso, o meu desafio é ter essa maturidade emocional e espiritual para perceber qual o momento certo de estabelecer limite. E é muito difícil. Então, eu não demoro tanto, mas eu também não sou tão apressado. E aí, querendo ou não, eu vou nivelando isso na minha vida.
O desafio é o seguinte, por inúmeras vezes você vai sofrer mais do que você precisa para saber qual o limite. E tá tudo certo. Isso faz parte da construção da sua personalidade. Então é assim, nossa, até aqui eu suporto. Não, isso aqui eu já não suporto. Até aqui eu relevo. Não, isso aqui eu já não relevo mais. Mas, como eu tenho dito a vocês, todas as nossas respostas, elas podem ser respostas dentro das nossas emoções. Então, igual esse amigo, ele estava respondendo em cima da emoção dele, porque de alguma maneira talvez ele tenha entendido que ele não precisava de outros amigos. E aí eu entendo isso também. Você ser mais velho e outras pessoas entrarem na sua vida e você pensar, ah, cara, eu não vou ficar me desgastando com esse tipo de coisa, mas se é como ferro afia ferro, às vezes outras pessoas que estão entrando na minha vida são justamente Deus posicionando essas pessoas, porque as pessoas que não estão cumprindo o papel que elas deveriam cumprir. Então, anota isso no seu coração. Não é porque existe ausência de atrito que necessariamente seja algo saudável. Às vezes o outro simplesmente descansou de você. Eu sou esse cara, infelizmente. Enquanto eu tô ali conversando, questionando, debatendo, perguntando, conta muito comigo. Depois que passou isso, aí já fica um pouco mais difícil. Aí meio que me perdeu, aí voltar não tem como. Então eu tô ali. É igual um relacionamento, tô ali mandando mensagem. Me colocou numa lista de transmissão e não responde, só curte, não sei o que, não vira nada, não faz nada, não sei o que, papapá, e aí? Nunca dá nada? Não tem problema. Silenciosamente eu tô virando a página. E esse é um desafio. Eu espero muito que você tenha gostado desse podcast. Eu quero muito fazer isso aqui todo dia, mas como eu disse, criar do zero uma situação assim não é tão simples, porque eu preciso preparar o esboço das ideias, eu preciso preparar uma linha de pensamento, eu preciso entender necessariamente o que nós vamos falar, o que eu acho que o Espírito quer falar conosco, cada um de nós. Mas quando você compartilha isso, eu fico realmente feliz. Então, se você puder compartilhar isso com alguém, essa é a minha métrica de sucesso. Não é a quantidade de visualizações, é de fato conseguir enviar para alguém. Porque quando você envia para alguém é que realmente você gostou. Beijo no seu coração. Não esquece de me encontrar nas plataformas de qualquer rede social com o meu nome, Elionai Almeida. Eu acho que talvez tenha outro podcast nessa semana ainda, não sei. Mas fica com Deus.